Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé todas as gentes, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, que nela está escrito, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma outra coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão dizendo ao seu descendente. Não diz as suas descendências, como que falando a muitos, mas como a um só, ao seu descendente, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu como uma babá, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do cuidado da babá, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. O nosso irmão Pedro, não o Pedrinho da igreja, mas o Pedro da Bíblia, numa das suas cartas, ele faz uma referência ao apóstolo Paulo e diz assim: Paulo costuma falar de coisas difíceis, que algumas pessoas aproveitam a dificuldade e deturpam o que Paulo disse. É verdade, Paulo ele tinha uma forma muito peculiar, muito interessante, muito diferente de construir
o seu raciocínio e em algum momento a gente se perde. O capítulo 3 de Gálatas não é um capítulo difícil, mas é um capítulo de construção literária difícil. Interpretar o que Paulo escreveu dá muitas voltas, a gente não está acostumado com o tipo de pensamento que Paulo trabalha, para nós é mais difícil. Mas eu vou tentar explicar resumidamente. Esse texto fala de algumas coisas. O grande tema que está aqui é a tensão, é a relação tensa entre nós termos uma religiosidade que apenas observa mandamentos. Então está escrito, faça A, B, C e D, e eu começo a acreditar que se eu fizer A, B, C e D, eu serei salvo. E a relação da fé em Jesus, eu sou salvo da condenação do mundo, porque eu creio em Jesus. Havia sempre um grupo que defendia a obediência à lei dos judeus. A lei dos judeus, ela é composta de 506 mandamentos. 506 mandamentos, grandes mandamentos. E tem ainda mais ali uns 7 que tem a forma de mandamento. Então vai dar os 513 no final das contas. Os judeus ortodoxos, os judeus que crucificaram Jesus, aqueles que não aceitaram Jesus, e mesmo os religiosos de hoje, acreditam que se apenas obedecerem os mandamentos, serão salvos e estarão agradando a Deus. Paulo diz, não é assim. A verdadeira religião não é apenas observar mandamentos, mas é ser transformado no coração. Quando a gente apenas observa mandamentos, quando a gente apenas se preocupa em obedecer o que está escrito, nós desenvolvemos a ideia do alto mérito, do eu mereço. Eu mereço porque eu fiz. Eu mereço porque eu tenho argumentos. Eu obedeci a todos os mandamentos. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: a quem trabalhou, pagamento não é favor. A quem trabalhou, o pagamento não é um favor. A pessoa que trabalhou e recebe o salário, ela não precisa nem dizer muito obrigado. Obrigado pelo quê? Pelo que eu vou dizer muito obrigado? Porque você me deu o que é meu? Eu trabalhei o dia inteiro, no final do dia você me pagou. Não tenho que dizer muito obrigado. A gente diz, porque nós somos muito educados. Então a gente acaba dizendo obrigado. Mas não existe uma razão para isso. O texto que fala a quem trabalha, pagamento não é favor, está dizendo disso. Quando você acredita que a sua religião é apenas a observação de mandamentos, não adulterar, não matar, não gritar, não cuspir no chão e tudo mais, você pode chegar para Deus e dizer assim: olha, eu obedeci todos os mandamentos, então eu não preciso nem te dizer muito obrigado, é a sua obrigação me dar a salvação. Esse tipo de pensamento talvez não tenha essa construção argumentativa para com Deus, mas tem um comportamento que diz exatamente isso. Porque a pessoa fica arrogante, ela fica prepotente, ela fica brigona. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que trabalham muito nas igrejas. E graças a Deus, porque sempre tem alguém que dá sangue, sempre tem alguém que se compromete, sempre tem alguém que faz a coisa acontecer. Mas também não é raro que dentre esses, alguém acabe se achando no direito de mandar, de dizer verdades. Você conhece gente que tem mania de falar a verdade nua e crua? Eu falo mesmo. Irmãos, a franqueza é uma virtude, mas a franqueza sem doçura é como fazer uma cirurgia necessária sem anestesia. Falar a verdade sem doçura, sem levar em consideração a forma como o outro vai receber, é como fazer uma cirurgia, como arrancar um dente sem anestesia. Pode até ser necessário,
mas dói muito. E tem gente que, por ser muito operoso na igreja, e não é operoso na igreja porque ama Deus, é operoso na igreja porque se vê debaixo de mandamentos. Então ele se sente na verdade e na liberdade de dizer o que quer e de impor sua vontade. E quando essa vontade não é feita, ele muda de igreja, ele vai para outra igreja porque não está do jeito que eu gosto. Paulo está dizendo, essa pessoa não tem uma experiência com Deus. Essa pessoa está presa à letra. E como eu disse na escola dominical hoje, citando 1 Coríntios, a letra mata. É o Espírito que vivifica. O que é o Espírito? O Espírito é a fé. É o crer em Deus. É o crer em Jesus Cristo. E aí Paulo no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, olha, a lei foi dada como uma babá. A maior parte das traduções que nós temos vai dizer aio. A lei funcionou como um aio, como uma babá, como uma governanta, como uma babysitter, como alguém que toma conta do filho enquanto o pai está longe. Ainda há pouco minha cunhada veio aqui em casa tomar um café conosco, né? E aí na hora de ir embora, ela disse, eu preciso ir embora porque a minha filha vai passar lá em casa e deixar o meu neto para eu tomar conta. Ela vai para a igreja e não quer levar o neném. Então eu vou ficar tomando conta. A lei foi isso. Os mandamentos que estão na Bíblia foram, por um período, a babá, que dizia para a criança, olha, não pode mexer aí. Olha, larga essa faca. Vai dormir agora, tem que comer, sim senhora, mas eu não quero, mas tem que comer. A babá toma conta, mas a babá não é a mãe, a babá não é o pai. E a criança que está no cuidado da babá é, em verdade, dona da casa. A criança é dona da casa, mas ela não tem a atuação de dona, porque ela não tem condições de ser responsável, por isso tem uma babá. O que Paulo está explicando é que, durante o período que a lei vigorou, ela foi um babá, porque aquelas pessoas não tinham um entendimento de que nós precisamos ser transformados nos nossos corações. Presta atenção nisso aqui, irmão. Não adianta você ser de Deus e ter um coração duro. Não adianta eu ser de Deus e ser brigão. Não adianta eu ser de Deus e ser rancoroso. Não adianta eu ser de Deus e falar mal. Não adianta eu ser de Deus e ser vingativo. Não adianta eu ser de Deus e ser avarento. O mandamento puro e simples não muda o meu coração. Aí Paulo vai dizer assim, mas o evangelho de Jesus, ele não decorre da lei, ele é anterior à lei. Antes que a lei viesse, olha aqui para mim por favor, antes que a lei viesse, o evangelho foi pregado a um homem chamado Abrão. Lá no Gênesis capítulo 12, e olha o Velho Testamento aí, não existe pregação sobre Jesus que não comece no Antigo Testamento, não existe. Deus lá no capítulo 12 de Gênesis encontra um homem, podia ser o Pedro, podia ser o Dudu, podia ser o Tiago, podia ser o Ademir, podia ser a Beth, podia ser o Júnior, podia ser qualquer pessoa aqui. Deus escolheu Abrão. Abrão não era melhor do que ninguém. Abrão não tinha mais fé, Abrão não tinha mais mérito, Abrão não era mais bonito, Abrão não era mais fiel, Abrão não tinha recursos nele. Foi uma escolha de graça. Deus olhou na terra e disse, é Abrão. Chamou Abrão e disse, Abrão, eu tenho um plano na tua vida. Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, porque você está acostumado a depender dos seus parentes e você está confortável na terra que você conhece. E eu vou fazer de você um homem de fé. E para ser uma pessoa de fé, você tem que aprender a depender só de mim. Irmãos, isso é tremendo. Quando a gente está no meio da família da gente, a gente sabe exatamente onde que a gente vai buscar abrigo. A gente sabe. Ainda ontem eu conversava com alguém, e alguém disse para mim assim, mas quando a gente fica apertado,
pode ir para a casa da mãe, pode ir para a casa do pai. Eu disse, é uma grande covardia, né? Não é uma covardia? Você é adulto, você tem a sua vida, seu pai te criou, está velho, sua mãe te criou, está velha, já fez a parte dela, já fez a parte dele, e você topa a cara na parede na vida e diz, eu vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou voltar para a casa do meu pai. Não é incomum a gente encontrar avó criando filho, do filho. Não é incomum você encontrar um velho que já aposentou e que continua trabalhando, e quando você diz, por que o senhor está trabalhando? Ele diz, porque eu tenho que criar 3 netos, minha filha está lá em casa. Meu filho voltou lá para casa, eu falei com ele, faz um puxadinho aqui em cima, puxa uma parede aqui do lado. Ou então a gente divide a casa no meio, eu te dou esse lado aqui, você fica aqui. Talvez o filho, a filha vai argumentar comigo e dizer assim, pastor, mas a gente precisa. Eu não estou achando ruim. Eu só estou te dizendo por que Deus chamou Abraão e disse assim, sai da tua terra e da tua parentela. Porque para andar na fé, você não pode ter a opção de buscar recurso no homem. Você não pode pensar assim, se der tudo errado, mamãe vai me deixar fazer um puxadinho. Se der tudo errado, eu tenho onde comer, pelo menos na casa do papai tem comida. Deus chamou Abraão, que não era um homem de fé, que não era um homem melhor do que eu, não era um homem melhor do que você, e disse, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas primeiro você tem que ser tornado um homem de fé. Abraão não tinha fé, mas ele ouve de Deus a palavra, e ele sai. E Deus então vai trabalhar com ele e diz assim, olha, o seu descendente vai mudar toda a história da humanidade. Eu faço uma promessa a você, Abraão, se você andar debaixo da minha palavra, eu vou levantar um descendente poderoso, e ele vai ter a chave da vida e da morte, e ele vai ter poder no céu e na terra, e em ti, nele, no descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Os gentios esperarão no nome dele. A lei não tinha sido dada, a lei vai ser dada muitos séculos depois. Ainda não havia. A promessa que Deus fez a Abraão falava do descendente, que se cumpriria numa pessoa. Abraão sai, anda na terra, tem filhos, ele teve 2 filhos que a gente sabe, Ismael e Isaque. A promessa recaiu sobre Isaque. Isaque teve 2 filhos que a gente sabe. A promessa recaiu sobre um deles, Jacó, que se transforma em Israel, que significa príncipe com Deus. Israel teve filhos e ainda trouxe para o lugar de José os 2 filhos de José, e desses 12 que são chamados filhos de Jacó, 12 tribos se levantam e um povo poderoso se levanta, mas ainda um povo infantilizado, um povo que ainda não tinha o coração domado, um povo que ainda era avarento, idólatra, mentiroso, promíscuo, brigão, um povo que o coração não estava ainda transformado. A promessa não poderia se cumprir na vida deles, porque eles não tinham condições de reconhecer o descendente. Se eles vissem o descendente na frente deles, eles não reconheceriam. Então a lei foi dada como uma babá, como um aio. A lei segurou na mão e disse, vocês vão aprender, não cobice a mulher do próximo, nem a esposa, nem o esposo da próxima, não mate, não roube, e todos os mandamentos, traga o dízimo, faça a oferta, guarde as festas. E durante séculos eles foram fazendo aquilo. Quando então veio a plenitude, quando veio a perfeição, e alguns deles amadureceram, irmãos, filho não amadurece tudo de uma vez. Olha, se você tem filhos, talvez você já conheça essa experiência. Filhos não amadurecem de uma vez só.
Hoje fica difícil a gente dizer isso, porque os casais têm 1, 2 filhos, não dá nem para ver a diferença. Mas quando você tem muito filho, você percebe logo de cara como é que um filho ou filha amadurece depressa, fica responsável, trabalhador. Você chega em casa, a vasilha está lavada, o chão está lavado. É aquela pessoa que guarda um dinheirinho, sempre tem um dinheiro guardadinho, não tem muito, mas tem dinheiro. É trabalhador, é preocupado com as pessoas, mas tem um que é descabeceado, tem um que é difícil. Israel foi assim. A babá tomou conta, a lei tomou conta. Um grande grupo amadureceu, mas uma parte não amadureceu. Um grupo amadureceu e disse: mas a lei não está transformando nossos corações. Quando a plenitude chegou e essas pessoas tiveram sede de ter uma experiência com Deus, olha aqui para mim, por favor. Eles queriam mais do que conhecer Deus pela lei, eles queriam ter uma experiência com Deus. Hoje eu brinquei aqui na escola dominical que você pode fazer um curso de natação. Você pega um livro e estuda o livro todo. Você vai saber tudo sobre todos os estilos de natação, você vai saber quanto tempo tem que ficar dentro da água, como que dá abraçada, quanto que você vira a cabeça, a temperatura da água, quanto que o corpo humano... Aí eu te chamo para dar uma palestra sobre natação. Você dá uma palestra maravilhosa, todo mundo entende tudo. Mas aí eu digo para a pessoa que deu a palestra: você pode entrar na piscina e nos mostrar? Ele diz: não, eu não sei nadar. Ele tem a teoria, mas ele não tem a experiência. A plenitude do Espírito Santo é quando a gente tem a vontade, a sede, a necessidade de ter a experiência com Deus. É quando a lei, apenas o conhecimento, já não responde mais. Por isso é que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas a experiência com Cristo dá vida. Eu não posso conhecer Jesus apenas pelo mandamento. Eu não posso conhecer Jesus apenas pela história da Bíblia. Eu tenho que ter uma experiência com Jesus. Quando um grupo estava com sede de Deus, Deus enviou o seu Filho Jesus em carne, em semelhança de homem. Ele é o descendente de Abraão. A promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava se cumprindo. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando você chegar na glória e olhar para Deus, você vai ver Jesus. Ah, mas o Pai é um Deus inalcançável. Por isso é que o nome dele no Velho Testamento é impronunciável. O tetragrama ninguém sabe como é que fala, porque é impossível ver Deus além de Jesus. Ah, mas o Pai, mas tem o Pai. Irmãos, tem Jesus. Quando Filipe, lá no capítulo 14 do livro de João, vira para Jesus e diz assim: Senhor, basta que o Senhor nos mostre o Pai. Jesus disse: eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Irmão, acabou. Eu amo de coração, e eu tenho um respeito muito grande pelos irmãos que estão na tradição dos testemunhos de Jeová. Mas deixa eu te contar uma coisa: nem eles sabem o que aquele tetragrama significa. Nem eles sabem. Eles chamam de Jeová porque eles imaginaram um nome para aquele som que ninguém sabe como é que é. Eles são testemunha de... E para. Quem conhece ao Deus de Israel, quem conhece o Deus verdadeiro, conhece em Jesus Cristo. Então você ou é testemunha de Jesus, ou você não é testemunha de Deus. Ou você é testemunha de Jesus, vive a palavra, você não prega apenas a palavra, você apenas não guarda a palavra, você apenas não discute a palavra, mas você vive a palavra. Paulo disse: olha, quando a criança cresce, ela não precisa mais de babá, porque agora ela sabe andar sozinha.
Quando veio a plenitude dos tempos, a lei parou de vigorar. A lei parou de vigorar. Porque agora, o descendente Jesus, ele mora no coração dos crentes. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Mas você tem que tomar conta dos seus pensamentos. Olha para mim em nome de Jesus. Você já recebeu o poder de ter pensamentos novos que vão mudar a sua vida, mas você está viciado em pensamentos velhos. Você sabe qual é o grande problema da pessoa que é obesa? É que ela pensa como obeso. Ela pensa como obeso. Ela acredita que ela precisa comer mais um pouco. Ela precisa levantar de noite e na geladeira fazer uma boquinha. Ela acredita que aquela comida não vai ser suficiente. O pensamento dela ainda é um pensamento de gordo. Ela pode ir para a academia, faz ginástica, empurra com as pernas aquele monte de peso, ela anda na esteira, ela corre, ela emagrece, ela faz regime, mas ela pensa como gordo. Ela tem uma mente de gordo, ela faz cirurgia bariátrica, mas ela continua gorda no pensamento. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Enquanto você achar que você agrada a Deus apenas obedecendo o mandamento, você não conseguirá agradar a Deus. Mas no momento que você entender que Jesus é uma experiência, você diz assim: peraí, eu não sou mais obrigado a guardar os mandamentos? Não. Por quê? Porque eu agora os executo por entender. Veja, a babá diz para a criança assim: não mexa na faca porque você vai cortar a mão. E tem que ficar de olho na criança, porque ela desobedece e vai lá mexer. O adulto, ele não mexe na faca desnecessariamente, e se mexe, mexe sabendo o que está fazendo. Não existe uma lei que diz para o adulto: não pegue na faca. Existe o entendimento. Quando você recebe o Espírito de Deus, olha aqui para mim, quando você recebe e entrega a sua vida a Jesus, e você começa a mudar os seus pensamentos, e você diz: agora Cristo vive em mim, porque eu sou filho de Abraão, eu estou na fé de Abraão, eu vou andar como Abraão andou, eu recebi o descendente, eu recebi a promessa, eu agora sou filho de Deus, porque eu agora sou como Abraão, eu saí da minha terra, eu saí da minha parentela, e eu tenho uma experiência com Deus. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, deixa eu te contar uma coisa: para de confiar no mundo. Para de confiar em pai, para de confiar em mãe, para de confiar em trabalho, para de confiar em dinheiro, para de confiar em estudo, para de confiar em saúde, para de confiar no tempo chamado agora. A saúde vai embora por acidente, por crime, por doença. Pai e mãe podem morrer, podem não nos querer, podem não ter recurso para nos ajudar. Mas você tem que ter uma experiência com o descendente de Abraão, em quem foi feita a promessa. Você tem que entrar na presença do Senhor Jesus e tirar de Jesus o necessário para a sua vida. Mas você precisa entrar lá. Não adianta você ouvir a palavra: vem aqui, eu prego, você vai em outra igreja, você lê livro, você vê a Joyce Meyer no YouTube, você vê outro pastor, mas você não tem a experiência com Deus. Você só tem a letra, mas a letra mata. Você tem que ter experiência. Então você tem que fazer como Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai do mundo, sai de tudo que você tem posto a sua esperança, e confia somente em Jesus. Senhor Jesus, eu estou aqui, eu não vou sair, eu não vou mover meu pé se o Senhor não me mandar mover o pé. Eu não vou pegar uma coisa se o Senhor não mandar eu pegar. Eu preciso que o Senhor mostre no meu coração como viver, porque eu não sei viver. Você entra na presença do Senhor, olha aqui para mim. Você está aí preocupado com a casa que você vai morar, que você mora? Você está aí preocupado com o salário do final do mês? Você está aí preocupado com o Covid, que vai pegar, que não vai pegar? Então rasga a palavra, porque a palavra inteira está dizendo para você que você tem uma aliança com Deus por Jesus Cristo. Ele só é o Deus que cura na pessoa de Jesus que vive na sua vida. Ele só é o Deus que supre as suas necessidades na pessoa de Jesus, que você dá o primeiro lugar na sua vida.
Mas eu vou ser feliz se eu tiver aquela pessoa. Não vai não, irmão. Você só vai ser feliz o dia que você entrar na presença do Senhor e disser: Deus, eu entendi que eu tenho que ter uma experiência com Jesus. Eu quero ter essa experiência, eu estou com sede do Senhor. Fala comigo, fala ao meu coração, me move. Irmãos, eu orei muito aqui e eu disse: Deus, não deixa eu roubar deles o tempo. Você veio aqui nessa noite e me foi dado uma missão de falar para você: põe a sua esperança na pessoa de Jesus, desperta, acorda, ainda é tempo. Tira o medo do seu coração, tira o medo do Covid, tira o medo do desemprego, tira o medo do amanhã, tira tudo. Coloca a sua confiança no Senhor. É Ele que nos tira de um poço de lama e coloca os nossos pés sobre a rocha. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há esperança no mundo. A nossa esperança é a pessoa bendita de Jesus, e apenas conhecer Jesus não dá, é pouco. Você tem que ter uma experiência com Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo possa te despertar, que o Espírito Santo possa despertar você. Você é o herdeiro. Você é descendente de Abraão. Abraão foi feito homem de fé na caminhada com Deus, na experiência com Deus. Ele não tinha fé, ele deixou a Sara ir embora. Ele teve medo e desceu para o Egito, mas no dia que ele teve experiência com Deus, Deus falou: me entrega o teu filho, o teu único filho. Ele subiu o monte, ele levantou o altar, ele colocou a lenha, ele pegou o filho dele e ele ia descer o cutelo quando a voz disse: não faça nenhum mal à criança. E a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Hebreus, que no coração dele, ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus não tiraria o filho dele, mas que da cinza, porque o menino seria sacrificado em cima da lenha, para que depois do sacrifício ele pusesse fogo. O cadáver seria todo queimado e a fumaça subiria, em teoria, a Deus. A Bíblia diz que no coração dele ele não negou o menino. Quando você tiver a mesma experiência de dependência de Deus, antes de você dizer assim: mas nada dá certo na minha vida, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar na presença do Senhor, no silêncio de Deus. Você vai ajoelhar, ou você vai se assentar, e você vai trazer ao Senhor a sua confissão de esperança: Senhor, eu estou indo embora. A casa vai ficar, a preocupação vai passar, as coisas que eu acho que tem, virá alguém e vai começar a distribuir. Beto, você tem umas roupas bonitas na sua casa? O dia que você for embora, a Natasha vai abrir, os meninos vão abrir, vão dizer assim: vamos fazer uma oferta para alguém? Tá boa essa roupa, tem aquela missionária. O irmão Antônio é uma bênção. Mas sabe o que vai acontecer no dia que o irmão Antônio partir? Um dos filhos vai virar e dizer assim: esse relógio vai ficar comigo. Ó, o carro do papai, o carro do papai, nós temos que ver o que nós vamos fazer. Às vezes não espera nem partir. É isso mesmo. Irmão, então deixa eu te falar. A mensagem dessa noite é: por que você está tão preocupado, com tanto medo? Você só não está fazendo a coisa que você já devia ter feito. Buscar uma experiência com o Senhor antes de pensar em qualquer recurso. Chora na presença do Senhor, entrega a sua vida a Ele de verdade, tenha uma experiência com o Senhor. Você vai ver que coisa maravilhosa, que coisa gostosa vai acontecer na sua vida, quando você sair daquele quartinho, daquele banheiro, sei lá. Você vai estar igual Moisés, as pessoas vão olhar para você, seu corpo vai estar iluminado, alguém vai falar para você assim: nossa, você deve estar com a vida muito boa, né? Você está com a cara de felicidade. Você vai falar: o aluguel está atrasado, as latas estão vazias, o menino está doente, mas tem uma paz no meu coração e uma certeza que as latas vão se encher como encheram as vasilhas de azeite e de farinha. O menino vai ser curado como o filho da sunamita, né? E o aluguel vai ser posto em dia, e eu não vou morar de aluguel, eu vou ser dono dessa casa. Eu vou comprar essa casa em nome de Jesus. Por quê? Porque a boca do Senhor tem dito:
que Ele vai honrar a minha fé. Ter fé é melhor do que ter a lei só no coração. Os que são da lei não são transformados. Os transformados guardam a lei por amor a Deus. Essa é a grande diferença. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus.